O espelho do futuro do Brasil acaba de ser revelado na América Latina. Na Nicarágua, o ditador Daniel Ortega anunciou oficialmente o fim das eleições no país. O objetivo? Perpetuar seu regime e aniquilar qualquer oposição. Aqui não volverão a haver eleições. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Isso não é um fato isolado, é um aviso. O deputado Eduardo Bolsonaro já cravou o alerta. Se a direita não vencer em 2026, simplesmente não haverá eleição em 2030. O consórcio no poder e o aparelhamento do STF avançam para consolidar o controle total do Estado. Mas enquanto o STF impõe censuras inacreditáveis e o país corre o risco de virar uma nova ditadura, uma bomba policial atinge o coração do governo PT, no caso Banco Master. Como Flávio Bolsonaro pode superar seus próprios obstáculos, unir a direita e, com o apoio internacional de Javier Milei, usar o novo Senado para evitar o colapso? Acompanhe cada detalhe da radiografia de hoje e entenda por que o sistema está em pânico. Na linha de frente dessa guerra, o senador Flávio Bolsonaro movimenta suas peças. Para enfrentar a máquina estatal de Lula em 2026, a campanha busca articular alianças pesadas com partidos como o PP, União Brasil e Republicanos, garantindo tempo crucial de TV, rádio e musculatura política no Congresso. No entanto, não há espaço para ilusões. Pesquisas recentes apontam que Flávio perdeu terreno valioso entre eleitores independentes e da direita não bolsonarista. O motivo? Os desgastes gerados pelas revelações de sua proximidade com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Para virar o jogo e vencer o PT, a campanha precisa de transparência imediata, estancar feridas e reorganizar as fileiras. A direita não pode dar margem para o erro. Porém, se a mídia tenta desgastar a oposição, a verdade sobre o governo atual veio à tona de forma avassaladora pela Polícia Federal. O escândalo do Banco Master atingiu em cheio a cúpula do lulopetismo. A Operação Compliance Zero intimou ninguém menos que o senador Jacques Wagner, um dos maiores caciques do PT e homem de confiança de Lula. A PF investiga o recebimento de vantagens indevidas, que inclui o uso de jatinhos executivos e até a compra de um apartamento de luxo, para beneficiar os interesses do Vorcaro dentro do Congresso Nacional. O discurso petista de, entre aspas, mãos limpas, ruiu mais uma vez. Enquanto tentam apontar o dedo para a oposição, os bastidores de Brasília mostram que a podridão fisiológica do atual governo continua operando nos bastidores do poder. E como o sistema reage quando é encurralado? Com mais tirania e perseguição. O ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente sob restrições severas em prisão domiciliar humanitária, virou alvo de mais um ato arbitrário do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu visitas a ele. Chegaram ao absurdo de proibir Flávio de visitar o próprio pai por 90 dias. Tudo porque o senador cometeu, entre aspas, o crime de ler uma carta do ex-presidente durante uma transmissão ao vivo. Mas a oposição ganha força global. O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou a sua vinda ao Brasil para a Convenção Nacional do PL, oficializando o apoio a Flávio e reunindo-se com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Temendo o impacto dessa união, o STF correu para proibir oficialmente que Milei visitasse Jair Bolsonaro em Brasília. Eles têm pavor da foto, pavor da união conservadora na América Latina. O que vemos no Brasil de hoje é o exato roteiro aplicado por Daniel Ortega na Nicarágua: isolar a oposição, aparelhar as cortes e rasgar a Constituição. E enquanto a perseguição política se intensifica, a população paga na conta, na carne. O poder de compra do brasileiro foi massacrado.
As comparações de preços de supermercado entre o governo anterior e o atual escancaram a tragédia econômica do PT. A inflação corrosiva e a asfixia fiscal geraram um desespero tão profundo que o Brasil vive um novo êxodo. Milhares de famílias estão abandonando o país, buscando no exterior a dignidade que o atual governo lhes tirou. Porém, patriotas, a tirania tem um ponto fraco, e o contra-ataque da direita já tem data para acontecer: as eleições de 2026 e a formação do novo Senado em 2027. O sistema está em pânico, porque sabe que a oposição caminha para conquistar uma maioria com projeções de atingir a marca histórica de 40 cadeiras conservadoras na Câmara Alta. O próprio Lula, com medo, admitiu que, declarando o avanço de senadores da direita, será uma verdadeira, entre aspas, muvuca no país. E ele está certo em ter medo. É o Senado que possui a chave constitucional para frear a ditadura da toga, julgar impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal e barrar nomeações ideológicas. Com uma bancada forte e o apoio de governadores de direita, alinhados em estados estratégicos, nós vamos restaurar o equilíbrio dos poderes e devolver ao país aos brasileiros. Como lembrado pelos próprios cidadãos nas redes sociais, o povo brasileiro acordou e o conservadorismo se tornou os olhos da nação contra o sistema corrupto. A roubalheira não terá mais paz. O caminho até 2026 será duro. Há perseguição, há narrativas da mídia e há desafios de imagem. Mas a história não é escrita pelos covardes. Se mantivermos a união, expusermos as vísceras da corrupção e elegermos um Senado patriota, nós evitaremos a tragédia nicaragüense e salvaremos o Brasil. Juntos seremos a muralha inabalável da liberdade. Vamos falar dos seus amigos, Daniel Ortega? No volverán a haber elecciones. O PT tem uma longa história de apoio à ditadura sandinista na Nicarágua. Em 2011, a Nicarágua sediou uma reunião do Foro de São Paulo. Comparou a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, aos mandatos da chanceler alemã Angela Merkel, eleita democraticamente. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Em 2022, o ditador foi eleito para o seu 5º mandato de 5 anos. O 4º consecutivo numa eleição em que 7 candidatos opositores a Ortega foram presos. Mas a gente precisa aprender a respeitar a autodeterminação dos povos. Lula não assinou a declaração de 55 países contra Ortega em evento na Suíça. Vamos falar dos seus amigos, Daniel Ortega? Está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do Dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país, um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Os laços dessa amizade não são de hoje. Ditadores como Ortega e seus amigos são insaciáveis. Eles são contra a alternância de poder e são contra a verdadeira democracia. Que no volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias. Esse discurso de golpistas e vendedores da pátria nós conhecemos. Que o ex-presidente golpista... É inaceitável que a família Bolsonaro, com seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Será que toda essa semelhança é mera coincidência?